Olá meninos, bom dia. Vamos dar continuidade às nossas atividades e a aula de hoje é sobre retas. Para iniciar, nós vamos aprender a diferença entre uma reta, semi-reta e segmentos de reta. Tá? Então, o que seria uma reta? A reta ela é formada por infinitos pontos, é ilimitada e é infinita, certo? Então, vamos lá. Vou traçar uma reta aqui. Vocês, nossa, computador, verem a diferença. Ó, sempre que vocês veem aí nos livros de vocês, a reta ela tem sempre duas setinhas, tanto no lado quanto no outro. Isso significa que ela é infinita de um lado e também infinita do outro. Ou seja, a reta ela é ilimitada, ela não tem fim, tá? Ela nem tem começo nem tem fim, ela é infinita. E as retas elas são representadas por uma letra minúscula do nosso alfabeto, tá? Eu vou chamar essa reta aqui de reta R, tá? De reta R. Também eu poderia ter uma reta S, uma reta U, certo? Sempre com as duas setinhas. Vou chamar essa de reta S, essa aqui de reta U. Então a reta ela é infinita, ela é ilimitada, tanto do lado quanto do outro. Ela é representada por uma letra minúscula do nosso alfabeto, certo? E sempre vai vir essas duas setinhas indicando essa infinitibilidade que elas têm, tanto do lado quanto do outro. Já a semi-reta é uma parte da reta, que tem o ponto inicial, que a gente chama de origem, e também não tem fim, ou seja, tem um começo, mas não tem fim, tá? A reta, ela não tem fim de nenhum dos lados, não tem começo em nenhum dos lados, ela é infinita para um lado e infinita para o outro. Já a semi-reta, ela tem começo de um lado e não tem fim do outro. A gente marca um ponto qualquer, tá? Esse ponto eu vou chamar de ponto A. Maiúsculo. Todo ponto na geometria é representado por uma letra maiúscula, tá? Então, nesse ponto eu vou traçar uma semi-reta que vai passar pelo ponto B. Passou pelo ponto B. Aqui eu vou colocar a setinha indicando que ela é infinita. Ela teve um início, né? Ela teve um ponto de início que eu chamo de origem da minha semi-reta. Ela passou pelo ponto B e foi infinita. Então, para representar essa semi-reta, eu posso colocar semi-reta A, B, tá? Com o início em um lado e uma setinha indicando que ela é infinita ali no ponto B. Outro exemplo de semi-reta, vou marcar aqui, ó. Vou traçar essa linha aqui, essa reta. Vou marcar um ponto aqui, ponto O. Aqui vou marcar o ponto B. E aqui vou marcar o ponto A. Vou dizer que ela é infinita para um lado e infinita para o outro, tá? E eu tenho 3 pontos. Então, eu tenho duas semi-retas aí. Eu posso dizer que eu tenho a semi-reta OB, né? Começando do O, passou pelo B, foi infinita, OB. E posso dizer também que eu tenho a semi-reta OA, infinita para esse lado, né? Começou, teve origem no ponto O, passou pelo ponto A e foi, né, seguiu. Essa aqui começou no O, passou pelo B e seguiu. Então, eu tenho também a semi-reta OA, certo? Passou pelo ponto O e foi infinita para o ponto A. Vou botar desse outro lado, que é para mostrar que ela veio do lado contrário. Foi infinita para o ponto A. E o segmento de reta? É a parte da reta compreendida entre dois pontos. É a mesma coisa de eu tirar um pedaço dessa reta. Se eu tirar um pedaço dessa reta, ela vai ter começo e fim. Então, o segmento de reta é isso, né? Eu vou colocar 2 pontos, ponto A e ponto B, e vou ligar esses 2 pontos. Eu ligando esses 2 pontos, eu digo que eu tenho um segmento de reta, um pedaço de uma reta. Teve começo e teve fim. E eu posso representá-lo simplesmente assim. Segmento AB, tá? Agora nós vamos ver, né, o que são retas paralelas, retas perpendiculares e retas
Vou apagar aqui. Concorrentes. Então, vamos lá. Retas paralelas, tá? Retas paralelas. Retas concorrentes. Bom, gente, existe, né? Aí também as retas paralelas, as retas concorrentes e as retas perpendiculares, tá? Esse assunto está no livro de vocês, tá? Na página 119. Então, as retas paralelas são retas que não se cruzam, tá? Elas vão estar sempre uma paralela à outra. Eu vou aqui, ó, mostrar um exemplo a vocês. Vou chamar essa reta de reta B e essa reta de reta C. Lembrando que as retas são representadas por letra minúscula. Veja que essas retas estão uma ao lado da outra e em momento algum nenhuma se toca. Se as retas estão uma ao lado da outra e não se tocam, são chamadas de retas paralelas. Vou chamar essa de T e essa de U. Então, reta B ela é paralela à reta C. E a reta T ela é paralela à reta U. E retas concorrentes são as que se tocam, né? Todas as retas que se tocam, formando ali um ângulo, elas são retas concorrentes. Vamos ver aqui. Ó, eu tenho aqui reta X, reta Y, tá? Reta X e reta Y. As duas retas se tocam em um ponto. Toda vez que duas ou mais retas se tocam em algum ponto, elas são chamadas de retas concorrentes. Vou fazer um exemplo aqui e a gente vai indicar quais que são concorrentes e quais que são paralelas, tá? Eu tenho essa figura aqui. Nessa figura aqui, essa outra aqui, nós temos 4 retas, né? Nós podemos indicar os pares de retas concorrentes e os pares de retas paralelas, tá? Vou chamar reta A, reta B, reta C, reta D. Então, a reta A, ela é paralela ou concorrente à reta C. Ela é concorrente, né? Porque ela toca na reta C aqui, ó, nesse ponto, é isso? E ela é paralela ou concorrente à reta B. Ela é paralela à reta B, porque ela não se toca. Em nenhum ponto essas duas retas se tocam. A reta B, ela é paralela ou concorrente à reta D. Ela é concorrente porque ela toca aqui nesse ponto, ó. Tá? A reta C, paralela ou concorrente à reta D. São paralelas, não é isso? Por quê? Porque elas não se tocam, está uma ao lado da outra. Então, a gente pode ver aqui infinitas possibilidades, tanto concorrente como retas paralelas em um único desenho. Agora vamos ver retas perpendiculares e retas oblíquas. Retas perpendiculares. O que são retas perpendiculares? Gente, retas perpendiculares são retas que se tocam em um ponto e formam um ângulo de 90 graus onde elas estão se tocando. Vou ver aqui um exemplo. Eu tenho essa reta e essa reta aqui, tá? Reta A, reta B. Elas duas se tocam? Se tocam. Se tocam onde? Nesse ponto aqui. E se a gente observar, elas formam um ângulo reto. Né? Onde elas se tocam, elas formam um ângulo reto. Ou seja, um ângulo de 90 graus.
Toda vez que duas retas se tocam e naquele ponto elas formam, naquele ponto que elas se tocam, formam um ângulo de 90 graus, é chamada de retas perpendiculares. Agora, se elas se tocarem e não formar um ângulo de 90 graus, são chamadas de retas oblíquas. Vamos ver um exemplo aqui, tá? Duas retas se tocam. Veja que essas duas retas, elas se tocaram nesse ponto, mas não formou um ângulo de 90 graus, não é isso? Veja que formou um ângulo obtuso, maior que 90 graus, tanto aqui quanto aqui. E aqui agudo, menor que 90 graus. Então elas não formam. Quando elas se tocam e não formam um ângulo de 90 graus, elas são chamadas de retas oblíquas. Se tocarem e formar um ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus, são chamadas de retas perpendiculares, tá? Então, nosso assunto de hoje foi só sobre retas. Espero que vocês tenham compreendido. E agora vamos fazer a atividade.